Olá pessoal, Rodrigo novamente com vocês, dando prosseguimento à nossa série de vídeos. Vamos ver hoje um teste também que é bem importante, que é bem utilizado no R também, que é o teste do Qi quadrado, tá? Até coloquei um textinho aqui para ficar melhor a compreensão, que ele diz o seguinte, tá? É utilizado para testar se a frequência observada na amostra difere significativamente da frequência esperada especificada por uma distribuição de probabilidade. Ou seja, vocês têm uma distribuição probabilística, tá? E o teste de Qi quadrado, ele vai testar se essa diferença do que é da distribuição que vocês têm para o que é esperado é significativo ou não. Tá bem, pessoal? Ele trabalha com a hipótese nula de que as variáveis são estatisticamente independentes. Portanto, considerando ao nível de 5%, que é o que vem setado por padrão, né, que vocês podem mudar, se encontrarmos um p-value menor do que 0,5, temos que as variáveis possuem uma relação e não são independentes, tá? Então, se eu tiver um p-value menor, tá? Então eu refuto a hipótese nula e fico sujeito à hipótese alternativa. Caso contrário, que o valor for maior do que o nível que vocês determinaram, que por padrão vem de 5%, então vocês aí utilizam a própria hipótese nula, tá bem? Vamos ver alguns exemplos aqui, alguns não, os dois só para vocês terem uma ideia de como que funciona, tá? Outra coisa, tá? O p-value, tá? O p-value, o Qi quadrado, tá? Trabalha sobre variáveis categóricas, tá bem, pessoal? Então vocês podem dar um help aqui, chamar a função é tisktest, tá? Então vocês dão um help aqui para entender um pouquinho mais sobre a função. Então eu vou dar aqui só para vocês verem, tá? Como que ela funciona. Aí vocês vão dar uma lida aí como que funciona os argumentos, tá? Tem os detalhes aqui e algumas simulações embaixo, tá? Que vocês podem testar. Eu vou criar uma observação aqui, tá? Que tem esses valores aqui. Um vetorzinho aqui que a gente vai criar, tá? O que eu vou fazer primeiro? Primeiro eu vou testar para ver quais são os valores esperados para essa amostra que eu tirei aqui. Então eu vou chamar a função TickTest, passar como parâmetro o meu conjunto, ob, tá? OBS, cifrão, expected, ou seja, o que está sendo esperado para essa minha amostra, tá? Eu tenho esses valores e o que é esperado para a minha amostra é 10, 10, 10, 10, 10, 10. Então esses são os valores que eram esperados para toda a minha amostra, tá? Eu vou testar agora o meu Qi quadrado, tá? Então eu chamo a função ticket test, tá? E passo o meu conjunto, tá? Passei o meu conjunto, vou dar um Ctrl Enter aqui. Então eu tenho algumas informações. Eu tenho o valor aqui do Qi, né? Eu tenho os graus de liberdade e tenho o p-value. Neste caso aqui, tá? O p-value ele deu 0,8. Então ele deu acima daqueles 5% que eram determinados, né? Então a gente pode concluir que neste caso aqui o valor da probabilidade indica que as frequências observadas não diferem das frequências esperadas, tá? Então a gente abraça, digamos assim, a hipótese nula, tá? E refutamos a hipótese alternativa. Tranquilo? Vamos fazer um outro exemplo agora, um pouquinho ao contrário, tá? Eu vou criar um objeto aqui chamado baixo, com esses três valores, 12, 22 e 9. E vou criar um objeto chamado alto, com 32, 14 e 6, tá? Então eu criei esses dois objetos, agora eu vou juntar esses dois objetos aqui e vou criar um novo, tá? Vou criar como se fosse uma tabela, tá? Chamada líder. Então tá, criei o nosso objeto, vou mostrar aqui a nossa tabela, tá? Então eu tenho aqui a tabela líder, que tem baixo e alto, tá? Com
com 3 linhas e 2 colunas, tá? Então isso aqui, essa tabela aqui pra gente aqui, tá? A gente vai tentar determinar se a altura, tá? Importa para uma pessoa ser líder ou não, ou gerar uma pessoa líder, tá? Então, vou traçar aqui, vou utilizar assim as hipóteses, ó, vou utilizar a hipótese nula, tá? Que vai ser a seguinte, ó, não existe influência na altura sobre ser um líder ou não. Ou seja, então não existe relação entre a altura e a pessoa ser líder, tá? E nossa hipótese alternativa, então seria o contrário, né? A altura da pessoa influencia em ser um líder ou não. Tá bem, pessoal? Então temos as nossas duas hipóteses aqui, que é o que geralmente o pessoal utiliza mais em estatística em problemas aí nas teses de mestrado e doutorado, tá? E como que eu posso fazer isso? Eu posso fazer o teste de Q quadrado para testar qual probabilidade, qual hipótese que eu vou utilizar, né? Mas primeiro eu vou fazer uns testes aqui, tá? Então aqui eu tenho os meus valores, eu vou testar os valores esperados, tá? Então eu chamo a função kickTest aqui líder e expected. Eu posso testar também os residuais, então eu estou aqui vendo os valores que seriam os previstos, né? Eu posso testar os residuais também, tenho uma ideia dos residuais, então eu chamo residuals, tá? E eu posso ter uma ideia também do desvio padrão, tá? Então std_res, tá? Então eu gero aqui o desvio padrão aqui do meu conjunto, tá? Vou testar agora o Q quadrado, então vou pegar todo o meu conjunto ali, então líder, ticket test, líder, tá? Bom, o que eu tenho agora? Eu tenho que o p-value é 0.0047. Então ele é abaixo do 0.05, né? Então o que eu vou fazer? Como ele está abaixo, então eu refuto a hipótese nula e abraço a hipótese alternativa. Então vou pegar o H1 aqui. Então a altura da pessoa influencia em ser um líder ou não, tá? Pode não fazer muito sentido para esse conjunto de teste aqui, mas foi só para a gente exemplificar o teste do uso do Q quadrado, tá bem, pessoal? É um conteúdo de estatística bem pesado, assim, tá? Essa parte de testes. E isso aqui só foi para mostrar como vocês podem utilizar o teste de Q quadrado, tá? Sugiro que quem tiver um pouquinho de dificuldade aí, ou quiser conhecer um pouco mais, tiver um pouco mais de interesse, dá uma procurada nos livros de estatísticas, nas apostilas aí sobre teste Q quadrado, tá? Tem bastante material na internet de fácil acesso para vocês, tá? Mas o mais importante é vocês entender como que vocês fazem o uso das hipóteses. Então pode ser nula e pode ser alternativa, tá? Depois eu vou colocar lá no GitHub esse script, tá? Só você pode dar uma pausa e dar uma lida aqui nesse cabeçalho que eu coloquei aqui para vocês terem uma ideia. Tá bem, pessoal? Bom, qualquer dúvida vocês deixam nos comentários aí. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, curtam principalmente para ajudar o canal. Compartilhem, convidem os colegas e nos vemos num próximo vídeo. Valeu!